Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos voltar a nossa atenção agora para a palavra de Deus e aquilo que ela tem a nos dizer nessa noite. E hoje nós estamos, é claro, de volta à nossa caminhada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e chegamos hoje à nossa sexta mensagem, que é a sequência do capítulo 2 que começamos na semana passada com a primeira parte da mensagem que hoje terminaremos. Portanto, as mensagens 5 e a de hoje, mensagem 6, são a mesma mensagem, uma continuação da outra. Paulo, neste capítulo, introduz o assunto da postura do ministério que está por trás de uma igreja madura, o qual é o outro assunto que continua sustentando a sua mensagem principal ou a sua mensagem central aos Tessalonicenses. Então, eu quero já convidar os irmãos a nós repetirmos esta frase, este tema central que temos visto na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ok? Vamos lá? A uma só voz. Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Este é o tema que iremos comprovar do capítulo 1 até o final desta carta, no capítulo número 5. Para nós reavivarmos nossa memória, relembrarmos um pouco, no nosso texto que hoje daremos sequência, Paulo está tratando do relacionamento dele e, é claro, também dos seus dois companheiros, Silas e Timóteo, com aquela igreja. E como o ministério deles se desenvolveu em meio àqueles irmãos. Se Tessalônica era uma igreja madura, isso não acontecera do nada, não era obra do acaso, não aconteceu em um ambiente ou em uma iniciativa de um trabalho desleixado, muito pelo contrário. Aquilo era resultado da corajosa e comprometida dedicação que alguns homens tiveram para o fim de abençoar o reino de Deus, doando-se a si mesmo, doando o seu trabalho de uma maneira fiel. Em um simples enunciado, na semana passada nós vimos esta grande ideia, que vamos continuar hoje, e eu quero relembrá-la também com os irmãos. Igrejas maduras possuem ministérios dedicados por trás delas. Igrejas maduras possuem ministérios dedicados por trás delas. Quando eu trabalhava nesse texto, irmãos, eu lembrei de algumas situações em que algumas igrejas, quando passaram por sucessão pastoral, ou seja, o pastor daquela igreja saiu por algum motivo e precisou encontrar um novo pastor, eu já presenciei algumas igrejas que trataram esse processo de uma maneira um tanto menos séria do que deveriam. E essa mensagem nos lembra, meus irmãos, que a escolha de um obreiro, a escolha de um pastor, a escolha dos líderes espirituais em geral de uma igreja é algo extremamente sério. Porque, como estamos vendo, uma igreja vai ser beneficiada ou não por estes homens e a maturidade desta igreja também estará em jogo. Então, antes de relembrarmos o que já vimos nos dois primeiros pontos, vamos ler o nosso texto, antes de mais nada, que isso já vai ajudar a refrescar a nossa memória, ok? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, como está ali embaixo do enunciado, do versículo 1 até o versículo 12. Creio que você já abriu a sua Bíblia. Então, vamos fazer um bonito coral recitando a palavra de Deus. Diz assim: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos,
Certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Semana passada, irmãos, começamos a aprender com Paulo, como cada um de nós deve se ver diante do desafio de edificar-nos uns aos outros, de servirmos a Igreja de Cristo, de sermos cooperadores de Deus uns nas vidas dos outros. Paulo faz isso enquanto ao mesmo tempo se defende de acusações que eles seriam apenas semelhante a outros, mercenários da fé, como já existiam vários naqueles dias. Semana passada nós falamos inclusive que o mercadejar da fé não é uma novidade do mundo moderno. Isso acontece, como o nosso texto mostra, desde o primeiro século. Começamos a ver como isso não é a tarefa, ou seja, ministrar uns aos outros, não é a tarefa de alguns, mas de todos os membros de uma igreja local. Afinal, o próprio Paulo, relembrando esse texto que vimos semana passada, nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Repare como as palavras de absoluto, de totalidade aparecem nesse texto. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Este é um texto, inclusive, que eu teria que falar daqui a alguns dias em um convite, mas mostra realmente, irmãos, como que a igreja foi planejada desta maneira. Há sim a posição, o ofício de presbíteros, de pastores, de missionários, mas, na verdade, igrejas maduras possuem ministérios dedicados por trás delas e são ministérios de todos os irmãos. E como eu falei, então, o ministério não se atenta apenas ao trabalho missionário ou apenas ao trabalho pastoral, mas sim todos nós quando realizamos a obra de Deus, ou pelo menos quando deveríamos realizar. E nesses nossos ministérios, como nós já vimos, nós não queremos ser inúteis, queremos ser eficientes, queremos fazer o que agrada a Deus e ver os resultados que o Senhor nos traz. E quando buscamos, irmãos, servir a Deus desta forma, poderemos inclusive esperar que vão haver dificuldades, mas mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a oposições e até momentos de desânimo, nós podemos ter certeza e não podemos perder de vista o nosso primeiro ponto da semana passada. A dedicação ministerial produz resultados mesmo em situações adversas. É o que nós vimos no versículo 1 e no versículo 2. Esse foi o nosso primeiro ponto da semana passada. Quando a obra de Deus, irmãos, está sendo feita do jeito de Deus e para a glória de Deus, o próprio Deus, o Senhor, produzirá os resultados que Ele tem para cada parte, para cada igreja na sua obra. E situações adversas podem acontecer, mas nenhuma delas conseguirá impedir o Senhor agir realizando a sua vontade. Exatamente o que nós temos visto, desde que passamos pela exposição de Atos e agora também na exposição de Tessalonicenses. Quanto a nós, talvez a principal coisa que precisamos cuidar e lembrar é que a obra não é focada em nós, não é a nosso respeito. Não somos o centro nem o foco. O holofote está ligado, mas ele não está direcionado sobre nós. A estrela, o protagonista, é o Senhor Deus, nosso Pai. É Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da igreja. É o Espírito Santo, o nosso companheiro consolador. E nós vimos isso no nosso segundo ponto, pois dedicação ministerial se baseia no compromisso de agradar apenas a Deus ao servir aos homens. Nós vimos no versículo 13 ao versículo 6 que bajulação, adulação e o temor aos homens levam alguns obreiros que um dia talvez foram sérios, foram sinceros, levam esses obreiros a se tornarem homens fracos, manipuladores e até adulteradores da mensagem.
deixam de lado a sã doutrina, deixam de lado a pureza do Evangelho e trocam por discursos agradáveis, modernos, discursos palatáveis ou mais palatáveis, que caem confortavelmente nos ouvidos e estão coçando por eles. Mas, irmãos, isso vimos semana passada. O nosso texto, como vocês viram na leitura, não para no versículo 6. Hoje nós vamos continuar vendo Paulo defendendo o ministério e a própria postura que ele e seus companheiros tiveram em meio aos Tessalonicenses. E, ao mesmo tempo, ele está ensinando como eles e nós devemos nos portar como ministros, isto é, como servos de Deus, servos dedicados. Vamos então, irmãos, continuar a entender o que caracteriza o ministério dedicado. Em terceiro lugar, nessa noite, nos versículos 7 ao versículo 9, a dedicação ministerial é marcada pela doação que abre mão de direitos. A dedicação ministerial é marcada pela doação que abre mão de direitos. Um pouquinho antes, no nosso texto, no verso 6, ele traz como Paulo e os outros ministros dedicados não buscavam reconhecimento humano. E agora, no verso 7, por outro lado, ele fala do direito ao reconhecimento que eles tinham como apóstolos. Então não há uma contradição no texto, há um complemento de uma coisa com outra. Vale ressaltar, inclusive, irmãos, que apóstolos aqui está em um sentido mais amplo, e não no sentido do ofício, como, por exemplo, era atribuído a Pedro, a João e o próprio Paulo. Apóstolo é uma palavra que significa unicamente enviados, e neste contexto Paulo usa de uma maneira mais ampla, como eu disse, para si e para Silas e Timóteo, que não são reconhecidos como apóstolos. Mas voltando, irmãos, tal reconhecimento para com esses homens tem diversas formas de se apresentar, diversas facetas. Além de admiração, elogio, cabe também, podemos lembrar do respeito que se deve àqueles que nos servem ou que servem com o Evangelho, mas também o texto fala sobre sustento material. De fato, no verso 7, Paulo menciona essa diferenciação que acompanha aqueles que se dedicam ao Evangelho, ou seja, o direito ao sustento financeiro, ao sustento material. Algo, inclusive, meus irmãos, que é algo extremamente controverso, é algo extremamente debatido e até algo combatido nos dias de hoje. Inclusive, eu tenho visto diversos textos de pessoas gastando linhas e linhas e linhas, atribuindo a qualquer pessoa que trata deste assunto ou que está incluído neste assunto como, inclusive, um mercenário. Contudo, irmãos, esse é um assunto, este é um tema que não tem como ser negado, a não ser que textos inteiros da Bíblia fossem ignorados. Não temos tempo aqui de construir toda uma teologia ou todo um ensino sobre este assunto, mas vamos ver biblicamente, para iniciarmos, se o sustento material, se o sustento ministerial é algo bíblico. Eu queria chamar exatamente o apóstolo Paulo. Aos Coríntios, no capítulo 9, 1 Coríntios 9, de 9 a 11, Paulo escreve o seguinte: pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque, abre aspas novamente, Paulo citando o Antigo Testamento, o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? No nosso texto, meus irmãos, Paulo está citando Deuteronômio 25, versículo 4. E ele usa esse mesmo texto mais uma vez, quando ele vai instruir Timóteo a como deveria ser este assunto de sustento ministerial. Paulo, inclusive, vai citar o texto de Deuteronômio e vai citar o próprio Senhor Jesus. Eu me refiro a 1 Timóteo 5, 17 e 18. Diz lá, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E, agora a citação sobre Jesus, o trabalhador merece o seu salário. Infelizmente, irmãos, por que isto é algo controverso? Por que isso é algo problemático nos dias de hoje? 2 motivos. A avareza da parte de alguns irmãos nas igrejas. Segundo motivo, a ganância de certos obreiros.
Essas duas coisas combinadas estão na contramão de tudo aquilo que estamos vendo nessa mensagem. Essa é a contramão, esse é o oposto de um servo fiel, esse é o oposto de um ministério dedicado. Por outro lado, aqueles que tratam isso de maneira bíblica e de maneira tranquila estão apenas ecoando aquilo que Paulo está falando nesse lugar. Esses e outros textos poderiam ser usados, porque negar este assunto é simplesmente tolice, é simplesmente, como eu disse, a manifestação da avareza de parte da igreja e a manifestação de ganância por alguns obreiros. Então, o que Paulo está ensinando nesse nosso terceiro ponto, nos versos 7 a 9, voltando ao nosso trilho? Paulo está descrevendo, irmãos, como ele, Silas e Timóteo poderiam, assim que começaram o trabalho ali em Tessalônica, ter explicado desde o começo a esses irmãos sobre o que era o sustento ministerial. Eles poderiam ter explicado como eles viajavam por todo lado, por todo o Império Romano, e haviam, inclusive, aberto mão dos seus meios de sustento próprio. Ora, Paulo, em especial, poderia mencionar que ele havia aberto mão de uma ótima posição social. Ele era antes um fariseu. O fariseu, meus irmãos, economicamente falando, era da casta do povo judeu. Ele vivia muito bem, ele era sustentado, ele era funcionário público, sustentado pelo próprio templo, pelas ofertas que eram entregues. Inclusive, nós vimos na exposição de Marcos que eles, para aumentar os seus ganhos, até negavam a ajudar a parentes, argumentando que qualquer coisa que eles recebiam era de fato uma oferta espiritual. Lembra disso? Quando nós aprendemos sobre a Corbã, nem sei quantos anos atrás, na exposição de Marcos. Pois bem, então Paulo poderia dizer, olha, eu abri mão de uma grande posição social por amor ao Evangelho. Por isso e por outros motivos, vocês precisam nos ajudar para que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Porém, meus irmãos, não é isso que nós vemos no nosso texto. Eles poderiam ter sido um peso, esse é o termo que você tem no seu texto bíblico, e inclusive é exatamente isso que o original grego fala. Ele poderia ser um peso, o que é literalmente o que o nosso texto fala. Mas ele evita isso, evita usar esse direito de ser esse peso e, em lugar disso, ele muda a regra, ele muda a forma de se proceder em meio aos Tessalonicenses. Ele poderia dizer, meus irmãos, que o povo de Deus caberia a eles cuidar materialmente dos mensageiros que os estavam abençoando com coisas espirituais, como nós vimos no nosso texto agora há pouco, mas eles não fizeram nada disso. Em lugar disso, eles demonstraram a bondade de uma mãe, diz o nosso texto, para com seus filhos. E o que isso significa? Uma mãe, irmãos, abre mão de direitos e muitas vezes precisa facilitar a vida dos seus infantes. Quantas histórias nós já conhecemos, inclusive às vezes emocionantes, de situações de extrema pobreza, em que mães, e pais também é verdade, mas vamos nos ater aqui ao que está no texto, em que mães deixam de comer em favor dos seus filhos. Isso é interessante, irmãos, porque eu vi um vídeo certa vez disso no próprio reino animal. Um cachorro, obviamente uma cadela, uma cachorra, pegando uma comida que davam para ela e filmaram ela passando 2, 3 quilômetros e levando até o seu pequeno covil ali, né, dos cachorros, e ali tinha 3, 4, 5 filhotinhos. Ela abriu a quentinha e ofereceu aos seus filhotes, e aí filmaram e eles comeram tudo, e ela não comeu nada. Que instinto é esse? E Paulo, sabendo disso, diz, eu me comportei como uma mãe que cuida, que abre mão dos seus direitos. Uma mãe que compreende as limitações daqueles que estão começando, daqueles que ainda são novos. Uma mãe que desce ao nível em que eles estão. Para com os Tessalonicenses, irmãos, Paulo sabia como mercenários da fé davam uma má fama a todos aqueles que estavam falando sobre coisas espirituais, cristãos ou não, e como eles eram vistos como gananciosos. Inclusive, Paulo está, nesse capítulo, defendendo as suas intenções e diferenciando das más intenções desses outros. Então, Paulo compreende que, apesar do impressionante crescimento dessa igreja, ainda não é tempo de entrar neste assunto, ainda não é tempo de exigir esse direito. Desta forma, eles abrem mão de um direito para, sim, cuidar de maneira bondosa e maternal dos seus novos irmãos na fé e também filhos na fé. Isso, meus irmãos, é admirável porque o fato é, nem sempre
alguém se converte, está preparado para ouvir determinadas coisas. Há necessidade de um tempo de maturidade. Paulo, Silas e Timóteo, com extrema sabedoria, servos fiéis, ministros dedicados, percebem que aquele é o momento onde eles devem abrir mão desse direito e eles vão buscar o seu sustento por conta própria e também por oferta de outras igrejas que vão lhe ajudar no tempo que eles permanecem em Tessalônica. A intensidade desse cuidado, se você acompanhar o texto, é ainda aumentada no verso 6. Paulo tinha tanta afeição pelos Tessalonicenses, o texto diz. E essa tanta afeição é uma expressão interessante, meus irmãos, porque ela pode ser traduzida que Paulo tinha um amor que parecia uma saudade, mesmo que ele estivesse ainda convivendo com aqueles irmãos. Olha que interessante. Eu olhei esse texto, meus irmãos, e esse termo, e eu fiquei pensando, como é que é isso, você ter saudade de alguém que você ainda está vendo? Porque essa é a forma como que o grego expressa a afeição, o amor que ele tinha por esses irmãos. E como todo esse amor não era apenas de boca, porque todo amor que se preza, irmãos, não é um sentimento, ele é uma ação. Paulo não apenas lhes pregou o evangelho, mas os tornou parte da sua própria vida. Detalhe, irmãos que ele havia conhecido há bem pouco tempo, mas que, porque estes servos conheciam o amor de Deus, esses servos, eu me refiro a Paulo e seus companheiros, agora eles transmitiam o amor de Deus àqueles a quem eles estavam pregando. Ou seja, meus irmãos, o compromisso de Paulo com esses irmãos não era algo mecânico, não era algo profissional, vamos chamar assim. Era visceral, era orgânico, era, como ele mesmo diz, dando a si mesmo e não apenas entregando a mensagem e vamos seguir a vida. Eles se tornaram parte da vida do outro. Isso, meus irmãos, é a essência de igreja. Na semana passada, na semana que vem, nós vamos terminar o nosso EBD e logo depois nós anunciamos que vamos ter um intervalo. A gente geralmente faz isso entre uma matéria e outra da nossa EBD. E nós vamos ter a oportunidade de várias famílias visitarem umas às outras, partirem o pão juntos, né? Juntas nas suas casas. Por que nós fazemos isso, irmãos? Por que nós abrimos mão de 2 domingos? Certo? O material já está aí, já poderíamos começar a nova matéria. Porque comunhão, porque entrelaçamento, porque essa parte orgânica da igreja é extremamente necessária. A igreja é sim a proclamação, ela é sim a adoração, ela é sim o ensino, mas ela também é comunhão. É inadmissível, irmãos, cristãos que não têm relacionamento entre si. Isso é uma negação do que é a descrição bíblica de uma igreja. Porque se nós voltarmos na nossa exposição lá em Atos do ano passado, você vai perceber que desde o começo, a igreja acabara de começar. Atos capítulo 2 diz que aqueles que creram viviam cada um a sua vida, e cada um no seu quadrado, e cada um cuidava do seu nariz. É isso que o texto diz, irmãos? É isso? Não. Os que criam tinham tudo em comum. Esse texto, meus irmãos, ele é tão incômodo que alguns, inclusive, têm tomado de maneira maléfica, tentando dizer, está vendo só? A igreja era socialista, era comunista, era tudo em comum. Não, não é isso que o texto diz. O texto está falando sobre comunhão, sobre doação, sobre vida na vida, que é algo, inclusive, que nós falamos também hoje de manhã. É participar na vida do outro. E a forma, meus irmãos, que Paulo e seus companheiros se doaram para esses irmãos amados, não foi apenas não recebendo deles o sustento material, mas no nosso texto, trabalhando para se sustentar e servir de exemplo para eles. De fato, é exatamente isso que Paulo irá repetir na segunda carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 7 a 9. Ele vai relembrar esse assunto. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos, olha o termo de novo aí, pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mesma coisa, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Em suma, rapidamente algumas lições desse nosso terceiro ponto. Primeiro, o sustento ministerial é um assunto resolvido nas Escrituras. Quem discute isso, quem nega isso, é simplesmente tolo.
e provavelmente avarento ou ganancioso. Desde o Antigo Testamento, irmãos, mas também no Novo Testamento, a congregação tem alguns elementos, algumas pessoas, no caso da igreja, que ela mesma estabelece para cuidar dos que trabalham na obra do Evangelho, e isso precisa ser feito com esse de uma maneira diferenciada. E cabe à igreja cuidar materialmente daqueles que cuidam dela espiritualmente. Como Paulo também escreveu, 1 Coríntios 9, 7, quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Como foi colocado, meus irmãos, uma igreja bíblica deve se manter longe da avareza e um servo fiel deve se manter longe da ganância. O equilíbrio bíblico, meus irmãos, de um sustento digno dentro da possibilidade de uma igreja local que reconhece o trabalho que é feito pelo seu obreiro, pelo seu pastor, pelo seu presbítero, é algo que Deus tem desejado para a sua igreja. Segunda coisa, meus irmãos, nesse terceiro ponto. Cada um de nós, como ministros dedicados, precisamos nos avaliar se temos nos doado realmente e se temos compreendido as limitações daqueles que servimos. Se temos agido maternalmente. Temos sido mães e agido bondosamente para com nossos irmãos, inclusive aqueles mais novatos, mais novos na fé, mais imaturos, que precisam da nossa ajuda. Anos atrás, irmãos, ainda no seminário, fomos ensinados naquele ambiente teológico, naquele ambiente de pensamentos profundos, nós fomos ensinados que o ministério é mais do que isso. Não se engane, ele precisa da fundamentação teológica, sem nenhuma dúvida. Mas o ministério é vida na vida. Eu acabei de mencionar que nós tínhamos falado, mas na verdade eu iria mencionar, confundindo com o que falamos hoje de manhã. É vida na vida. Não é apenas o ensino formal, mas o viver experiencial do Evangelho, a troca entre nós. São as duas coisas. Porque, infelizmente, irmãos, alguns cristãos e algumas igrejas têm tentado viver uma boa vida cristã, mas esquecendo-se do fundamento bíblico-teológico, da doutrina, eles acabam sendo apenas bons lugares de boas pessoas, bons camaradas, com um mero moralismo, uma ótima ética, às vezes, uma ótima moral, um bom comportamento. Contudo, meus irmãos, quando nós esquecemos que nós tudo isso precisamos buscar pela palavra e pela doutrina, isso nos leva adiante por um tempo, mas não por todo o tempo. E, eventualmente, essa igreja cai em um buraco muito grande. Por outro lado, outros cristãos e outras igrejas têm tentado viver uma vida academicamente profunda e conhecendo cada vez mais da palavra. Isso é louvável, isso é desejável para uma igreja local e para qualquer crente. Contudo, se esquecem que depois da observação e da interpretação das Escrituras, isso sim, coisa que nós falamos hoje de manhã, deve vir o quê? A aplicação. Não apenas quando alguém está pregando, não apenas quando alguém está ensinando, mas quando eu estou recebendo da palavra, eu devo aplicá-la à minha vida. Eu me lembro de algo lamentável que se fazia muito nos anos antigos. O camarada pregava, esquecia muito da aplicação e no final ele dizia que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Não, o Senhor realmente ele aplica a palavra, mas cabe aquele que ensina, aquele que prega, aquele que discipula, aquele que faz um simples culto doméstico, dizer, a palavra de Deus ensina isso, e por isso nós temos que fazer A, B, C, D, quanto for necessário. Portanto, meus irmãos, conhecer e viver, não há como nós sairmos dessas duas necessidades. Sem vivermos aquilo que aprendemos, de fato não aprendemos nada. E dentro disso, voltando para o nosso tema, está a doação ministerial, isto é, a doação de servir a irmãos, muitas vezes, inclusive, abrindo mão de nossos direitos. Isso é algo, irmãos, que Paulo vai ampliar ainda mais no resto do nosso texto. Para nos doar aos irmãos, nós precisamos ser determinadas pessoas. Precisamos nos portar de uma determinada forma. Então, meus irmãos, finalmente, em quarto lugar, para encerrar a nossa mensagem, do versículo 10 ao versículo 12, a palavra de Deus nos ensina que a dedicação ministerial é marcada pela postura amorosa e verdadeira. Tem um D sobrando ali, depois a gente apaga. A dedicação ministerial é marcada pela postura amorosa e, na verdade, firme, amorosa e firme.
Por quê, meus irmãos? Porque não basta apenas fazermos a coisa certa, nós temos que proceder e agir da maneira correta. Então, na última sessão desses 2 domingos, Paulo continua no seu objetivo duplo, como já falamos várias vezes: defender o ministério realizado por ele, Silas e Timóteo, para que ele não fosse comparado aos mercenários da fé que andavam por todo o império, e eu não me refiro somente à fé cristã, mas judeus, das religiões filosóficas greco-romanas e assim por diante. Então ele tinha que se diferenciar disso, mas também Paulo estava ensinando a estes mesmos irmãos qual seria agora, em quarto lugar, essa postura amorosa e firme que eles precisavam ter. Então, retomando seus argumentos, no verso 10, Paulo usa um recurso que é muito judaico, que inclusive é importado para dentro da igreja, quando a gente vai falar sobre algumas coisas como o problema ou a confrontação de um líder espiritual. Precisa ser 2 testemunhas. E no caso do nosso texto, ele usa Deus e a igreja de Tessalônica. Essas 2 instâncias confirmavam o que Paulo estava falando e confirmavam que estava de acordo com a verdade. Ele usa Deus e os próprios Tessalonicenses como suas testemunhas. E a postura que tinha essa dupla confirmação é detalhada por Paulo com 3 advérbios, não são 3 adjetivos no original. Ele escreve que eles se portavam santamente, justamente e irrepreensivelmente. E os tessalonicenses eram testemunhas disso, podiam comprovar o que Paulo estava falando. Eu queria, meus irmãos, a sua paciência para que nós possamos entender o que são essas 3 posturas, porque isso caracterizava a forma como Paulo, Silas e Timóteo se comportaram naqueles meses que eles andaram no meio desses irmãos. E eu creio de todo o meu coração que nós podemos nos beneficiar grandemente, vendo que Paulo não está jogando palavras aqui não, ele está dizendo, esta é a forma que ministros dedicados, que servos fiéis devem se portar sempre dentro da igreja do Senhor. Está ensinando isso aos Tessalonicenses, está ensinando isso para nós também. Então vamos lá. Primeiramente, o texto diz santamente ou de forma santa. É incrível, queridos, que a palavra aqui não é normalmente a palavra que é usada e traduzida por santo na Bíblia. A palavra que normalmente, ou na verdade palavras que normalmente são usadas é hagios ou hagnos. Mas aqui Paulo usa outra palavra. Para sua curiosidade, a palavra é hosios. A nova Almeida atualizada opta por traduzir essa palavra como de forma piedosa. Já a NVT eu não gostei, ela diminuiu um pouco, enfraqueceu o significado. Colocou apenas como de forma dedicada, ou eles eram dedicados. Então, qual seria, irmãos, o melhor entendimento do que Paulo está falando aqui e por que ele usa esta palavra? Creio que é a junção de todas essas ideias. Eles viveram de uma maneira agradável a Deus, com devoção, com dedicação e pureza. Meus irmãos, que bênção alguém poder confirmar ou testemunhar isso sobre a minha e a sua vida. Você conhece fulano? Rapaz, ele é gente boa. Ele é uma pessoa fantástica. Essas coisas são boazinhas, mas muito melhor é quando alguém diz que fulano vive de uma maneira que agrada a Deus. Fulano é uma pessoa cheia de devoção. Fulano é uma pessoa cheia de dedicação. Fulano é uma pessoa cheia de pureza. Porque, meus irmãos, quando as pessoas afirmam e percebem isso, elas confirmam que, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos limitados, apesar de sermos falhos, temos nos portado, temos nos comportado na contramão dessa nossa natureza pecaminosa. Temos andado como exemplos de negação ao pecado, de negação à carne, na maneira como nos portamos, na maneira como agimos. Percebe, queridos, que Paulo em nenhum lugar, nem nessa, nem nenhuma das 2 outras características que vamos ver, está falando de uma vida sem pecado. Com certeza absoluta, os tessalonicenses testemunharam que os 3 homens que estavam pregando o evangelho para eles eram pecadores salvos pelo sangue de Cristo. Eram homens falhos. Certamente alguma manhã alguém foi, talvez, bater na porta de Paulo e naquele dia acordou de pé esquerdo. Não estava a melhor das pessoas. Talvez eles percebiam no jovem Timóteo alguns momentos de fraqueza, de indecisão. Não é à toa que Paulo depois vai escrever que ele precisava lembrar que Deus nos deu o espírito de fortaleza, não de timidez.
porque eram simplesmente seres humanos, pecadores. Contudo, quando nós observam esses homens, eles veem, meus irmãos, essa devoção, essa dedicação e essa busca de estar na contramão daquilo que naturalmente a natureza pecaminosa levaria a eles e a nós também. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, muito mais sobre aquilo que eles faziam e não aquilo que eles não faziam, porque esse é um grande problema com a postura de pureza e tal. Geralmente a gente vê alguma pessoa e chama de santa porque ela não faz alguma coisa. Mas na postura que Paulo está nos falando aqui, irmãos, são as atitudes daqueles que de fato fazem. É a atividade e não a passividade que chamava a atenção deles. Mas, em segundo lugar, eles também tinham uma postura justa, diz o texto. E aqui a tradução, eu creio, é mais fácil e é mais fiel e está acertada, pois a palavra é realmente usada assim por todo o Novo Testamento. É dessa palavra, por exemplo, irmãos, que vem a palavra justificação, que é usada por Paulo 4 vezes na sua carta aos Romanos, para explicar essa doutrina fundamental do cristianismo, a doutrina da justificação. Doutrina que deve refletir, inclusive, na nossa maneira de viver. Por quê? Para o cristão, irmãos, um viver de maneira justa reflete muito mais do que apenas ser honesto, muito mais do que apenas ser alguém correto. Viver de maneira justa significa viver a justiça que o Senhor Jesus declarou, impetrou sobre nós, através da sua morte na cruz, no momento em que nós fomos salvos. A obra da justificação, irmãos, é uma declaração, como a gente estuda lá no nosso CFM, né? É uma declaração forense, ou seja, de fórum, de tribunal. Nós somos declarados justos, porque de fato nós somos culpados. De fato nós somos réus. Mas o Senhor nos declara justos porque outro, com O maiúsculo, pagou a pena por nós e nele somos justificados. Essa é a doutrina. Agora, ao sair do tribunal, mais sujo que puleiro de galinheiro, porém agora coberto com o manto da justiça de Cristo, de uma justiça que não é nossa, de um manto branco que não é nosso, o que eu tenho que fazer agora? Correr pela lama e me sujar de novo? Não! Porque é isso que Paulo está falando aqui quando ele diz que nós nos comportamos de maneira justa. A obra da justificação tem sendo vivida por nós. Temos vivido de uma maneira que tem refletido a graça da justificação que foi colocada sobre a nossa vida. Porque, irmãos, que coisa triste quando os filhos de Deus, quando nós não refletimos a justiça que nos alcançou. Quando o testemunho não é de um viver justo, por outro lado, de um viver injusto. Isso vai se refletir, irmãos, de muitas formas, da maneira como você trabalha, da maneira como você se comporta, na sua ética, na sua moral. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso, porque se você não entendeu ainda como a fé cristã influencia a sua profissão, você não está lendo a Bíblia direito. Se você não entendeu ainda como a fé cristã influencia você como cidadão, na verdade, como em todas as facetas da experiência humana, você não está lendo a Bíblia direito. Um grande problema, irmãos, do cristianismo é departamentalizar o que é espiritual e o que não é. E é um erro. Porque, de fato, irmãos, absolutamente tudo na vida de quem nasceu de novo é espiritual. Todo trabalho, toda empreitada, toda função, tarefa ou o que quer que seja que você se envolve nessa vida, você é um ser espiritual e deve fazer debaixo da justiça que está sobre a sua vida. Finalmente, em terceiro lugar, Paulo e seus amigos se portaram, diz o texto, de forma irrepreensível. Como eu mencionei hoje de manhã, essa não é a mesma palavra usada lá em Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo quando ele diz que cabe ao bispo, ao líder da igreja, viver de maneira irrepreensiva. Então aqui, meus irmãos, Paulo vai usar uma palavra diferente, inclusive vai usar 2 vezes nesta carta. No finalzinho, né, onde nós vamos chegar daqui a várias e várias semanas, lá no capítulo 5, no versículo 23, Paulo escreveu que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesma palavra. Essa palavra, irmãos, era usada no mundo greco-romano, e é muito interessante isso, para falar de pessoas de extrema consciência cívica. Lembra, nós estamos falando de impérios. Então era alguém
comprometido com o bem público, com o bem dos outros, com o bem do seu próximo. Essa era a ideia do amar ao próximo como a si mesmo no mundo greco-romano. Alguém que vivia para os outros, alguém que vivia para o bem maior e o bem comum, era alguém irrepreensível. Curioso. Como nós precisamos, irmãos, nos nossos dias, de políticos, de administradores públicos, de servidores que sejam irrepreensíveis nesse sentido. Que de fato queiram o bem público e não apenas forrar os seus próprios bolsos. Portanto, irmãos, eram essas pessoas de extrema consciência cívica que se conduziam com lisura, de forma ética e moral admiráveis. Então, como todas as vezes, irmãos, que palavras como essas são usadas, nós temos que entender que não está se falando de perfeição ou ausência de erros ou pecados. Inclusive, a própria palavra perfeito é usada no Novo Testamento e não é perfeito. Não é o Novo Testamento que diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E, obviamente, essa perfeição não se trata da completa ausência, porque isso é impossível para mim e para você, infelizmente. Então, aqui se trata de uma postura de vida que sempre busca, olha lá, fazer o certo e manter-se longe do erro. Isto é ser irrepreensível. Os erros, quando acontecem, são a exceção, não a regra. Os erros, quando acontecem, são encarados com arrependimento e mudança, não com teimosa desobediência. É isso que caracteriza, inclusive, irmãos, a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é aquele azedume, porque eu fiz o que eu não deveria fazer. Desculpa qualquer coisa, foi mal aí. O arrependimento é o contrário, é a metanoia, é a mudança de mente. É o desprezo pelo pecado e a busca da mudança. É isso que é ser irrepreensível. Assim, meus irmãos, Paulo e seus companheiros eram um modelo a ser imitado pelos Tessalonicenses, e é claro por nós também. Mas não apenas porque viveram desta forma, santa, justa e irrepreensível. Se no verso 7 eles tratavam esses irmãos como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, Paulo agora estende ainda mais a figura familiar. Porque eles viveram dessa maneira e no verso 11, eles trataram cada irmão daquela igreja como um pai trata seus filhos. Mas antes de falar do pai, repare que ele diz, cada um de vocês. E esse cada um, meus irmãos, nos fala de algo muito importante do porquê que eles viveram de maneira santa, de maneira justa, de maneira irrepreensível. Por que eles eram modelos? Porque eles não tinham preferência ou acepção de pessoas. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer dentro de uma igreja. Em alguns lugares no Brasil, principalmente em São Paulo, tem algumas igrejas étnicas. O que é uma igreja étnica? Uma igreja que foi formada por imigrantes, por exemplo, coreanos. E aí tem a igreja coreana. Em São Paulo tem a igreja alemã, batista alemã, inclusive. Tem a igreja dos letos, que vieram fugindo da Segunda Guerra Mundial, da Letônia. E assim por diante. E eu já vi relatos, meus irmãos, de várias dessas igrejas que passaram por grande dificuldade. Quando um nordestinozinho desse tamanho, atarracado, que não tinha nada a ver com a etnia dele, se converte naquela igreja. E aí agora? Todo mundo lá igualzinho, né? Que nem todo lá no mesmo modelinho. E aí aquele lá é diferente. Nas rodas ele não fala língua. Nas festas típicas ele não entende nada do que está acontecendo. E é interessante, meus irmãos, que algumas dessas igrejas resistem ao fato de que agora eles não estão mais na Coreia, na Letônia, na Alemanha, na Hungria, onde quer que seja. Eles estão no Brasil. Mas pior ainda, meus irmãos, é quando são igrejas que não são étnicas, são igrejas que são como a nossa, extremamente misturadas, graças a Deus, mas ainda assim há acepção de pessoas. Paulo trata em Corinto sobre isso. E lá o problema era socioeconômico, porque havia uma diferenciação entre os mais ricos e os mais pobres. Que tristeza, queridos, quando nós enxergamos cor, dinheiro, instrução ou qualquer outra coisa e não entendemos que nós estamos, já falei várias vezes,
todos planificados na mesma situação. Pecadores miseráveis, salvos pelo sangue de Cristo. No andar de cima só tem um, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós estamos todos aqui no geralzão. Ele que está lá na cadeira VIP. Nós estamos juntos no mesmo lugar. Então Paulo fala, meus irmãos, de maneira também nos ensinando que não havia acepção. Como ele escreveria inclusive aos Colossenses, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Apesar de estar escrevendo isso aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11, eu temo, meus irmãos, que isso talvez tenha sido ou poderia ser um problema em Tessalônica. Porque onde ele começa a pregar? Na sinagoga. Então, boa parte dos convertidos eram judeus. E aí, outras pessoas gentias se convertem também. E aí, meus irmãos? Como é fácil eu imaginar que algum desses compatriotas de Paulo queriam ele mais para si. Afinal de contas, o apóstolo é judeu, como nós. Vocês lembram, meus irmãos, que fizeram isso com Davi? Quando teve aqueles problemas lá da Saul sai, não sai, depois Saul morre e tal, eles queriam disputar quem ia ficar com Davi. E aí, é claro, o pessoal de Judá disse, Davi é nosso. Ele é rei de vocês também, mas ele é rei nosso. Os homens são assim. Nós queremos ser preferidos. Nós queremos cadeira especial. Isso é tão fato, meus irmãos, que Jesus nos advertiu para não procurar os primeiros lugares. Aqui na igreja a gente fala o contrário, né, irmãos? Sentem nos primeiros lugares. Porque não é o que Jesus está falando. Na sinagoga, eles sentavam no primeiro lugar, por quê? Porque eles queriam proeminência. Eles queriam ser escolhidos para fazer a leitura. Eles queriam, bom português, aparecer. Status é algo extremamente importante na cultura judaica, na sociedade judaica. Até hoje, diga-se de passagem. Então, meus irmãos, como um pai não deve ter filhos preferidos, filhos prediletos, cada um de nós ministramos a todos nós, sem exceção, com a mesma dedicação. Finalmente, no verso 12, reparamos como Paulo descreve se tratar como um pai. Além de não fazer acepção, isto é, além de cuidar de todos, eles exortavam a esses filhos de uma forma paternal. E se alguém está se perguntando, meus irmãos, que palavra é essa que você tem no começo do versículo 12, exortando, talvez você poderia acertar se você lembrasse um pouco daquilo que nós já aprendemos aqui. Porque a palavra, irmãos, é a mesma que você vai encontrar em João capítulo 14, João capítulo 16, onde Jesus escreve o Espírito Santo. A palavra usada por Paulo aqui é parakaleo, da onde vem o substantivo parakletos, ou seja, o Espírito Santo que é o Consolador, que é o conselheiro, dependendo da tradução. Ele identifica o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, como esse conselheiro, como esse consolador. E essas palavras, irmãos, que eu mencionei agora, elas significam chamar ao lado. É a ideia de exortação, mas não de bronca. Exortação nunca foi bronca. Mas exortação é um apoio, um incentivo na direção correta. Exortação é colocar o braço ao redor do ombro e ajudar alguém na caminhada. A mesma atitude Paulo teve com os irmãos de Filipos, onde ele e Silas foram açoitados e presos. Você encontra isso no finalzinho do capítulo 16 de Atos, logo antes deles irem para Tessalônica. Lá nós lemos o seguinte, irmãos, depois de saírem da prisão, com as costas tudo lanhadas, ok? Paulo e Silas foram para o hospital porque eles tinham que cuidar da sua vida. É isso que o texto vai dizer? Sabe que não, né? Paulo e Silas foram à casa de Lídia, a mulher que havia se convertido à beira do rio, a primeira convertida da Europa. Foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, mesma palavra, e os exortaram. E depois eles partiram, e aí finalmente eles vão chegar em Tessalônica. A gente não idolatra, meus irmãos, os santos da Bíblia, que são santos como nós. Mas seria uma tolice não ficar boquiaberto com um homem como Paulo.
Eu concordo com o pastor Hernando Dias Lopes, tem uma mensagem muito boa no YouTube, e eu ouvi pregar na Fiel essa mensagem. A mensagem era Paulo, o maior apóstolo que já existiu. Tenho certeza, meus irmãos, e a gente não conhece a vida de muitos deles, não sabe quase nada do que aconteceu com André, com Bartolomeu e etc. Mas o que foi preservado sobre este homem é de envergonhar-me. Ai, não vou à igreja hoje não, minha cutícula está doendo. As costas lanhadas. Qual é a filosofia de Paulo? Quando morrer, descansa. Quando morrer, as costas curam. Vamos seguir em frente, machucados, doloridos, mas ainda encorajando, ainda exortando aqueles irmãos novos na fé ali em Filipos. Um pai deixa de lado suas necessidades, suas dores, em favor de seus filhos, em necessidade para que ele seja um paráclitos. Em segundo lugar, eles também consolavam os irmãos. Esse é o mesmo termo, meus irmãos, que está usado em João 11:31, quando Marta e Maria perderam seu irmão Lázaro. Eu e você sabemos que ele é ressuscitado versículos depois, mas até isso, e quando isso não acontece, alguns judeus estavam ali consolando, confortando os irmãos. Na verdade, as irmãs. É o papel, meus irmãos, de chorar junto, é o papel de sofrer junto, é o papel de ser o apoio quando o outro não tem onde se apoiar. Porque certamente, meus irmãos, essa era uma igreja que precisava também de consolo. Vamos lá. Se a exortação tem um aspecto mais positivo, o consolo é de um aspecto, de certa forma, negativo. O momento é negativo. Porque, como dissemos anteriormente, a conversão ao cristianismo e o abandono ao judaísmo da época custou grandemente a esses irmãos. Custou relacionamentos, custou família, custou status social. Os judeus desta igreja abriram mão de muita coisa para servir, para seguir o que Paulo havia pregado. E certamente não foi diferente, irmãos, para os outros, para os não-judeus, para os gentios. Por quê? Porque eles abandonaram a religião de seus antepassados. A religião que estava presente em todo o ajuntamento social, familiar. E certamente, meus irmãos, eles tiveram dificuldades, inclusive, na vida profissional. Isso é tão fato, meus irmãos, que anos depois, eles precisariam muito mais lembrar deste consolo que agora receberam de Paulo. Porque logo começa a perseguição dos dias de Nero. Ela acaba, sim, mas nós lemos, meus irmãos, na história da igreja, que a perseguição à igreja em Tessalônica dura por mais de 200 anos, intercaladamente. 250 anos depois, graças a Deus, essa igreja ainda existe e ainda está sob perseguição. Porque apenas 60 anos depois é que viria o Edito de Milão, assinado por Constantino, que acabaria com a perseguição, dando liberdade religiosa. 200 anos, uma igreja forjada no fogo da perseguição. Em resumo, irmãos, tem a ordem de Romanos 12:15. Alegrem-se, exortem com os que se alegram. Chorem, consolem com os que choram. É isso que essa igreja estava fazendo, seguindo o modelo que havia aprendido com aqueles homens. Em terceiro lugar, o versículo 12 diz que eles deram testemunho. A ideia aqui, meus irmãos, é mais de uma admoestação. Isto é, de uma palavra firme diante de um exemplo testemunhado. Em outras palavras, os tessalonicenses tinham 3 provas vivas, nesses 3 homens, de que a obra de Deus não é fácil, mas vale a pena. Eles eram exortados, eles eram consolados e eles eram testemunhando essa exortação, esse consolo, pela admoestação das suas próprias vidas. É como se eles dissessem: olhem para nós. Não vai ser fácil a caminhada, mas vale a pena. Assim, meus irmãos, Paulo, nesse termo, evoca solenemente que eles prestem atenção ao testemunho que eles viram nele e em seus companheiros e fossem fortalecidos por meio disso. E, meus irmãos, é para isso que serve o nosso testemunho. Eu poderia aqui citar, irmãos, dezenas e dezenas de oportunidades que irmãos me edificaram e não sequer abriram a boca, mas pela sua postura,
pela sua forma de se comportar nas lutas e até nas vitórias. É esse testemunho que Paulo fala no versículo 12. Portanto, exortando, consolando e dando testemunho, para quê? Para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Eu gosto muito dessa palavra. O conceito de digno é um conceito, irmãos, do Novo Testamento de pesos e medidas. A melhor forma que eu tenho para ilustrar isso é a antiga balança de feira, ou a balança de peixeiro. Como é que ela funciona? De um lado, você coloca um padrão, e do outro lado, você coloca aquilo que você quer pesar. Eu era garoto e meu avô era feirante. Eu ia na barraca dele e eu via aqueles pesos, né? Tinha um peso bem pequenininho e tal, e tinha um grandão assim, até de 1 quilo. Eu ficava vendo, meu avô não era uma pessoa estudada, na verdade, provavelmente só sabia ler e escrever. E eu via colocando ali de um lado os pesos e do outro lado a mercadoria, e ele ia ajustando e botando peso ou tirando, não é isso? Até que ficasse digno, exatamente. É isso que o texto está dizendo. E é um termo, meus irmãos, que Paulo usa várias vezes. Eu não tenho tempo aqui, mas vamos ver pelo menos duas. Efésios capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Filipenses 1, 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. A verdade, meus irmãos, por trás desses textos, todos eles que lemos e do nosso de Tessalonicenses, é que existe um padrão e um preço foi pago por nós. Que cada um de nós, irmãos, não ousemos viver uma vida que desonre o nome do Senhor e Salvador que nos salvou e o preço que foi pago. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: vocês foram salvos por alto preço. Glorifique a Deus no seu corpo, portanto. Como dizia minha mãe, meus irmãos, quando eu era pequeno, você não foi achado na esquina. Você foi salvo, comprado por alto preço. Pois este Jesus nos chamou, diz o final do texto, para o seu reino e glória. Ele nos escolheu, ele nos amou, ele nos buscou por meio de seus servos fiéis. Ele nos deu exemplos piedosos para seguirmos. Ele nos fez exemplos para outros irmãos. Todas essas e muitas outras verdades, irmãos, está aqui dito aos Tessalonicenses. E tem sido lembrado por Paulo nessa carta, sido lembrado a nós. Essa é a obra do reino que tem sido feita na nossa vida. E tomando emprestado ao meu colega que pregou aqui semanas atrás, o nosso reino é diferente. Esse é o nosso reino, irmãos. É isso onde nós habitamos. É isso onde nós devemos ministrar. Nós não precisamos dos métodos do mundo. Nós não precisamos das manipulações e dos jeitinhos do mundo. A palavra de Deus é suficiente. E aqui a forma como ela deve ser ministrada é amplamente ensinada a cada um de nós. E ele fez tudo isso, irmãos, para que possamos ser uma igreja madura. E espera que respondamos ao que ele tem nos dado, sendo ministros dedicados, que estejam por trás dessas igrejas maduras. Queria que você olhasse para um slide final, pode passar, por favor? Olhasse para a grande ideia, olhasse para os pontos que nós vimos nesses 2 domingos. Como dissemos, irmãos, igrejas maduras, igrejas operosas, igrejas fiéis, não surgem do nada. São o resultado da graça de Deus, claro, da soberania de Deus em operar e fazer aquilo que Ele deseja no meio do seu povo, mas também Ele faz isso operando por meio dos seus filhos, que obedecem à ordem de serem ministros fiéis, ministros dedicados, servir com fidelidade. E diante, meus irmãos, dessas verdades, a pergunta que nos resta é: você tem sido um desses? Eu tenho sido um desses? Nós podemos dizer: Senhor, obrigado que a minha igreja tem amadurecido. E por trás delas estou eu, pela graça de Deus, um ministro fiel, um ministro dedicado. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a poder falar com propriedade e com verdade, sim, a essa questão, a essa pergunta, se nós temos vivido aquilo que Deus nos tem dito. Vamos orar. Deus querido,
Muito obrigado pela suficiência da tua palavra e como ela nos ensina. A abundância, ó Deus, dos detalhes que o Senhor inspirou o teu servo a deixar para nós enquanto pensava como uma mãe, como um pai, na vida daqueles amados irmãos. Cuidado dele com esta igreja. O ministério dedicado, o servo fiel que ele era para esta igreja, nos abençoa. Quase 2000 anos depois, podemos olhar para ele, seus companheiros e para esta igreja e orar e clamar para que o Senhor possa fazer na nossa vida a mesma verdade, fazer a mesma realidade. Começa em mim, começa em cada um de nós. Portanto, ó Deus, agora sim, que teu Espírito possa aplicar de maneira vivencial mesmo, que ouvimos, interpretado, exposto e aplicado às nossas vidas, para que a nossa resposta seja: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero servir, eu quero ser um ministro dedicado, para que a minha igreja possa cada dia ser mais madura. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.